E vem conferir o meu top 5 melhores animes da temporada de abril de 2025 dos animes. E sempre que começa uma nova temporada de anime, eu espero ela encerrar para poder consumir o máximo de animes que eu conseguir, e por isso que eu demoro tanto para trazer uma lista quando a temporada já se encerrou. Afinal, estamos praticamente na semana da temporada de outubro, e mesmo assim, só agora eu vou trazer a meu top 5 melhores animes da temporada de abril. E por isso que é só deixar claro porque demorou tanto para essa lista sair. E a de julho vai demorar para sair, e provavelmente a de outubro só vai sair no meio do ano que vem. E bom, antes de começar a lista, eu só queria fazer dois destaques muito importantes. O primeiro destaque seria exatamente envolvendo como foi o critério para ter esse top 5. Afinal, você vai perceber que tem animes aqui que não apareceram na temporada de abril. É porque eu considero que o anime vale para a temporada que ele se encerrou. Por exemplo, na temporada agora de abril, lançou dois animes que me interessam bastante. O Yaiba e também o Witch Watch. Mas eles não entram nessa lista pra mim. Por quê? Porque já que eles têm 25 episódios, eles só vão se encerrar na temporada de julho. Ou seja, nessa semana eles estão se encerrando. Não faria sentido eu ter uma comparação ou deixar ele para julgamento, sendo que estão na metade da temporada. E por isso que eu jogo para a próxima temporada. Se depois que eu assistir o Yaiba ou o Witch Watch e eu gostar, eles podem entrar no meu top 5 ou top 10 das melhores animes da temporada de julho. Então, isso é bom para deixar bem claro como funciona para mim. A outra coisa que é sempre bom destacar é que, obviamente, essa lista é pessoal. Então, é melhor você colocar qual é o seu top 5 ou escrever só qual é o seu anime preferido da temporada. Eu assisti um total de 13 animes nessa temporada e eu achei ela a mais fraca do ano até agora. A temporada de janeiro tem bons animes, a de abril, a maioria é mais pro mediano do que excelente, e quando você pensa na de julho, já que eu já comecei a consumir os animes de julho, só o começo, só os poucos animes que eu já assisti, já se mostrou a melhor temporada do ano até agora. Deixando tudo isso claro, vamos à lista. E quase que eu esqueci, mas eu gostaria de fazer duas menções honrosas aqui na lista, que não entraram no top 5, mas eu gostei também, vale destaque caso você queira consumir, que é o Vigilantes, o My Hero Academia, e também o Lazarus, que não entraram na lista, mas eu achei até bons animes. E também é bom destacar que todos os animes dessa lista tem crítica aqui no canal. E em quinto lugar dessa lista fica o anime Rock Wallade do Tashami Dash. Anime esse que foi uma grande surpresa para mim. Quando eu comecei a consumir esse anime, eu achei que teria boas músicas, porque ele se vendia como um anime musical. Eles realmente conseguem te entregar muito bem nessa parte. As músicas desse anime, elas são boas, elas são envolventes e mais do que isso, você quer ouvir depois que o anime se encerra. Mesmo que sejam músicas que elas não tenham a parte vocal, porque o foco da banda é mais no instrumental, eles são um instrumental mais rock, como o próprio nome do anime diz, e ele acaba ficando na sua orelha. É bom para você ouvir depois que o anime se encerra. Outro fator que me agradou muito foram as protagonistas, porque elas são personagens bem carismáticas, e a comédia que envolve eles também me agradou bastante, que não precisa ser aquela comédia exagerada como muitos animes acabam entregando. Então a partir daí é uma comédia que ao mesmo tempo é certo agressiva, afinal estamos falando de rock, acaba funcionando principalmente porque funciona com a dualidade delas. E aí é que entra o principal ponto que esse anime funcionou para mim. Seria a mensagem que a obra quer passar. Afinal, eu falei de dualidade, e a coisa que mais tem nessa obra é dualidade. Afinal, são um grupo de meninas que vieram de uma escola de pessoas ricas. Essa escola, ela é representada pelos pais dessas adolescentes. É uma escola só de meninas, onde os pais são políticos importantes, chefes de grande empresa. Então, elas querem que as suas filhas sejam a pessoa ideal para a sociedade. Então, o rock, comer de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, não funciona para eles. Eles querem praticamente aquela menina que não existe no mundo real, só no conto de fadas. E a partir daí, esse é o ponto que o anime vai muito bem, porque elas não querem ser isso, mas eles discutem muito bem a ideia de
você tem que ser quem você quer ser, e não o que as pessoas ou a sociedade espera de você. Também discute muito sobre a pressão social que os pais fazem nas pessoas, nesse caso, principalmente nas meninas, de ser o que a sociedade espera delas, e elas queiram quebrar esse padrão. E eles conseguem mostrar isso de várias formas diferentes, com uma protagonista, que é uma personagem que não veio de uma família rica, se tornou rica ao longo da sua vida, quando a sua mãe casou com seu pai, ela já era nascida. Você pode falar da menina que é considerado o colírio da escola, mas que ela é a que não quer seguir isso. Você tem a menina que ela já faz propaganda, já é o rosto da escola, mas não quer ser isso. Então, eu acho que o ponto principal dessa obra é que você vai ter personagens carismáticas, boas músicas, uma boa animação, mesmo que eu não seja a maior fã do 3D da obra, mas principalmente a discussão é muito importante e é muito relevante. Já era relevante, ela sempre foi relevante, mas hoje em dia, com as discussões que existem, eu acho que ela fica mais forte ainda, e por isso que merece o 5º lugar dessa lista. E em 4º lugar dessa lista fica o anime Apocalipse Hotel, outro anime original que chamou muito a minha atenção pela forma como eles conseguem, ao mesmo tempo, trabalhar um mundo pós-apocalíptico sem ter que exagerar no que o gênero já está cansado de falar. Porque, se você parar a pensar, quando você vai falar de mundo pós-apocalíptico, o que você vai querer mostrar? Que todo anime, séries e filmes mostram. Eles mostram o que aconteceu com a sociedade e mostrar o que acontece com uma sociedade no mundo pós-apocalíptico. Principalmente no ponto que é, agora que não existe mais humanos, ou existem muito poucos, as leis conhecidas pela sociedade também não existem mais. Então eles acabam levando para um lado mais dramático. Apocalipse Hotel tem um drama bem forte, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma leveza que acaba pegando os principais assuntos que um pós-apocalíptico faz e eles destrincham de uma maneira onde fica bem natural, bem feito. Porque para quem não sabe sobre o que é a história de Apocalipse Hotel, é como se o mundo tivesse tido um grande vírus e a Terra foi devastada. Mas nesse hotel, ele foi feito com robôs. E esses robôs ficaram depois daquilo. Então, mesmo que a sociedade tenha sido destruída, esse hotel no meio do apocalipse, ele continua limpo, preservado, com robôs meio humanoides ou com um pouco de sentimentos que acabam mantendo aquele hotel sempre vivo para próximas pessoas surgirem. E a partir daí, quando surgem novos aliens, quando a Terra volta a ser com mais pessoas, com aliens, com criaturas diferentes, o hotel volta a funcionar. E esse anime, ele é muito bom porque ele consegue pegar ideias diferentes e trabalhar de forma interessante. O primeiro ponto que eu acho que trabalha muito bem, que chama atenção, é sua animação. Porque a animação, as cores e a fluidez diz muito sobre o que o anime quer ser. Óbvio, quando ele precisa ser um pouco mais caprichado, com um pouco mais de ação, mesmo que não seja um anime de ação, ele funciona bem. Mas as cores chamaram muito minha atenção, porque mostra meio que um universo lúdico, rico, mas ao mesmo tempo bonito. Quando você vai ver um mundo pós-apocalíptico como esse, onde você vê tantas cores e tantas ideias vibrantes em tela, que você, como público, acaba olhando e pensando, esse é realmente um mundo pós-apocalíptico? Realmente é aquela ideia que o anime quer passar, e a animação e as cores passam muito isso, e também a trilha sonora, daquela ideia de até no lugar mais feio pode existir a maior esperança do mundo. E é isso que acontece aqui. Então esse ponto já me agradou muito. Esse ponto de ser um pós-apocalíptico divertido, diferente. Mas não é porque ele é divertido e diferente que ele é bobo. Na verdade, ele é um anime que tem discussões muito profundas, muito relevantes e muito atuais hoje em dia. Porque no fim das contas, o que é o Apocalipse Hotel se não é um lugar onde vai aceitar pessoas de fora sem nenhum preconceito? Porque quando chegam os aliens, quando chegam outras criaturas, elas acabam chegando e até as pessoas do hotel não sabem muito bem como falar com eles. Eles têm todas as línguas de todo lugar do mundo, mas não os aliens. Mas eles não veem os aliens, como criaturas maléficas. Eles veem os aliens como pessoas, como hóspedes, como pessoas que têm que ser bem atendidas. E a partir daí, eles acabam aprendendo os costumes dele. Então o hotel que estava vazio no primeiro episódio, no sexto, no sétimo, está lotado de aliens de diferentes culturas, diferentes línguas e religiões,
no mesmo hotel. E você vê o tanto que isso é importante. É um conceito de não julgue o livro pela capa, julgue o que ele pode te entregar. Então eles acabam tendo novas comidas, novas culturas, novas bebidas e mostrando que misturar culturas, misturar religiões, misturar línguas é muito importante para a nossa sociedade continuar, para a nossa sociedade evoluir. E a Terra, no fim do anime, quando volta com os terráqueos, eles nem se acostumam mais lá. Então você vê como é muito interessante essa mensagem, é muito forte, muito poderosa, um anime muito bonito, inclusive até emocionante em certos pontos. Claro, ele não é perfeito, como nenhum desses aqui são perfeitos, mas quando você pensa na forma como eles vão trabalhando e desenvolvendo a obra, é muito interessante essa mensagem de aceite o outro pelo que ele é. Não importa de onde ele vem, não importa qual é a sua aparência, o que importa é que ele pode te ensinar tanto como você pode ensinar ele. E por isso que eu amei Apocalipse Hotel. E em terceiro lugar dessa lista fica a segunda temporada de Windbreaker. Windbreaker é um anime que tem uma primeira temporada que pra mim ela funciona muito bem. Ela consegue misturar perfeitamente a ideia da máfia com a ideia da escola com uma boa comédia. E eu pensei, essa segunda temporada vai ser o quê? Porque a primeira, ela é muito a introdução àquele mundo, a introdução a outras escolas e também o que são aqueles personagens. Mas o que chamou muita atenção na primeira temporada foi menos a história e mais a animação em si. A primeira temporada de Windbreaker tem uma animação excelente e que entrega uma ação dinâmica com ótimas sequências de ação. Então você, como assistindo o anime, eu acho que esse é um ponto que se destaca muito na primeira temporada. E quando chegou a segunda, eu pensei, eu gosto muito da primeira, mas o meu medo é que a segunda fique só nisso, que a segunda fique sendo uma temporada só de ação. E quando você tira o fator surpresa, que seria a ação que teve a primeira temporada, ela pode enfraquecer. E aqui eles mostram o poder e também a força de Windbreaker, onde a ação que existe é boa, é impactante, é fluida, é bem animada. Mas o foco da segunda temporada não é isso. O foco, na verdade, é mostrar várias gangues diferentes, explorar os personagens principais, apresentar novos líderes e também desenvolver eles. Parece algo simples, e realmente é, porque afinal, a premissa de Windbreaker a gente já viu em vários mangás diferentes que tem essa temática de gangues de escola. Mas quando você pensa como um todo, não é a premissa que tem que ser boa. A premissa tem que ser boa, mas já que ela é clichê, o que você tem que desenvolver bem? Os personagens e o universo. Eu acho que aí é que está a alma e o coração de Windbreaker. Os novos personagens que aparecem, eles são interessantes, cativantes, envolventes e mais do que isso. Quando você conhece o passado de cada um deles, eles acabam te conquistando de maneiras diferentes, mostrando que eles são sim uma gangue, mas eles não estão naquela gangue porque eles cresceram querendo fazer parte daquilo. Não, todo tem um passado. Tudo fez eles chegarem até aquele ponto, de se tornarem briguentos, violentos, ou até ser pessoas que não conseguem abrir seu coração para outras pessoas que são seus amigos. Isso é muito interessante, porque por mais simples que pareça, e de novo, tudo que eu estou mencionando aqui você já viu em outras obras, o que importa é como você vai trabalhar isso. E o Windbreaker, por que a ação é tão boa? Por que a ação é tão envolvente? Não é só porque a animação é boa, é porque você se importa com os personagens. Isso acontece bastante aqui. E olha que eles tiveram uma atitude ousada, porque já tem muitos personagens da primeira temporada e na segunda eles introduzem mais. Mas essa introdução de mais personagem acaba não desmotivando o protagonista e seus amigos, porque você vê que ele tem todo um arco na temporada de reconhecimento e de ele se auto-reconhecer. E por isso que eu gostei tanto da segunda temporada de Windbreaker, porque ele poderia ficar na mesmice de usar só o básico de animes de gangue e focar bastante na ação. Isso poderia não fazer o anime dar um salto a mais, mas ele ia entregar uma mesmice que funcionou na primeira temporada e com certeza funcionaria na segunda. O grande lance eles conseguiram levar a mais, trazendo novos elementos, conseguindo expandir e explorar esse mundo e me conquistando de vez, fazendo eu virar um realmente fã de Windbreaker. Se na primeira temporada eu achei ela muito boa, na segunda ela conseguiu me conquistar. E em segundo lugar dessa lista fica a terceira temporada de Fire Force. Bom, essa temporada ela é uma temporada que, se você julgar com as outras, ela teria uma desvantagem. Eu acho que isso também mostra muito a qualidade dessa terceira temporada. E por que eu falo isso? Porque essa terceira temporada ela não é uma temporada de um arco completo como muitos animes fazem. Normalmente uma temporada fecha um arco do mangá.
Fire Force terceira temporada, ela é o começo do que vai ser o último arco. Tanto que a terceira temporada, parte 2, vai lançar em janeiro de 2026. Ou seja, a primeira metade dessa temporada, ela é praticamente o arco, o começo do arco. Eles vão apresentar quem vai ser o antagonista, eles vão apresentar qual que vai ser o drama, quem vão ser os principais personagens desse arco. Mesmo sendo o arco final, você sabe que todo esse elemento ele demora para desenrolar. Tanto que a tendência é que a parte 2 seja melhor que a parte 1. E por que isso acontece? Porque isso vai provavelmente acontecer. Porque ele é o fim do arco. Mas no fim do arco é onde acontece as principais sequências de ação, a resolução de todo o mangá, a resolução dos conflitos. Mas para esses conflitos funcionarem, a resolução deles, só vai acontecer porque a introdução do arco, que foi muito mais lenta, muito mais demorada, ela acaba tendo que apresentar esses elementos. Então essa primeira temporada ela tinha muito um piano nas costas de ter que carregar isso. Que podia ser uma temporada que seria morna, desinteressante, uma temporada que poderia não acontecer tanta coisa, mas eles conseguiram pegar um bom momento do arco. Tanto que a primeira parte da temporada, você vê que ela é esses elementos que eu mencionei. É uma primeira metade onde você tem muito mais uma introdução do arco, introdução de alguns conceitos que vão ser o encerramento do mangá, você também tem algumas introduções de alguns personagens que vão ter mais relevância aqui. Mas essa primeira parte, ela te cativa para a segunda parte. A segunda parte dessa temporada é muito boa. Por quê? A primeira parte das sequências de ação, né? A sequência de ação, que é um elemento muito forte em Fire Force, está excelente aqui, misturado também com excelente coreografia, que é muito importante ser dito, com uma excelente animação. Eu gosto muito de como Fire Force consegue brincar com a ideia das chamas de forma diferente. Cada personagem tem um estilo de chama, se você reparar. E você vê como a animação consegue brincar muito bem com isso. Sem contar que eles conseguem, ao mesmo tempo, apresentar grandes viradas para uma primeira metade de uma série, do arco final, onde tem viradas que te surpreendem e também te emocionam, sem contar que o final da temporada é lindo, os 3 últimos episódios são maravilhosos, tanto em questão de como a história vai progredindo, como ela se encerra e como deixa um gancho para a próxima temporada, tanto que deixa vários ganchos para a próxima temporada, que são super empolgantes. De novo, estamos na metade do arco. Então, como adaptação, ele também é excelente. Fire Force eu tenho muitos problemas com o mangá, mas por coincidência eu tô gostando muito do anime. E a terceira temporada prova porque eu gosto do anime, porque eles conseguem tirar o melhor que o mangá não conseguia trazer, que é essa fluidez, essa animação, que melhora assim muitos pontos do mangá, e também a forma de adaptar o ritmo, a energia dos personagens acaba me agradando muito. E por isso que ele fica em segundo lugar, porque eu acho que de modo geral, ele tinha o trabalho mais difícil de se fazer, e a entrega foi excelente, em questão de adaptação, em questão de animação, em questão de plot twist, e também, mais do que isso, gancho para a próxima temporada. É aquele anime que eu terminei pensando, que difícil que vai ser esperar para ver como vai ser o final dessa obra, mesmo que eu já saiba, ver animado, porque realmente vai demorar. Então, por isso tudo, eu coloco ele em segundo lugar dessa lista. E em primeiro lugar dessa lista fica a segunda temporada de Diários de uma Apotecária. E por isso que eu fiz aquela pontuação no começo do vídeo. Porque Diários de uma Apotecária foi um anime que lançou no ano passado. E a segunda temporada ela começou em janeiro de 2025. Mas ela só se encerrou em abril de 2025. E por isso que ela entra aqui, porque eu considero ela como uma temporada de abril. E pra mim, ele é um anime excelente. Ele é tão excelente que se ele terminasse em janeiro, ele seria o top 1. Se ele terminasse agora, ele é o top 1. Eu amei Diário de uma Apotecária. Diário de uma Apotecária, ele é aquele anime que muita gente, quando olha de fora, pode até gerar um certo preconceito dependendo de qual público você for. Pensando, é um romance bobo, não vai trazer nada. Mas não, Diário de uma Apotecária, pra mim, é um anime que ele é muito mais profundo do que isso. E eu tinha medo sobre isso também, porque a primeira temporada tem 25 episódios, e em 25 episódios eles conseguem desenvolver quase muita coisa da obra, né? Então eu pensei, o que vai ser essa segunda temporada? Será que vai ser enrolação? Será que eles vão levar para um caminho mais de romance, que eu não acho que é tão interessante para essa obra? E não, eles vão muito mais fundo na parte política desse universo. E eu achei muito interessante. Muito interessante no sentido de você conhecer mais da política, conhecer mais daquele lugar, conhecer novos personagens que indicam mais sobre a cultura, a religião e também as crenças daquele lugar, com episódios que parecem filler e até eles funcionam muito bem, até porque no final desses episódios que parecem filler tem importância para a temporada como um todo, e o mais importante, expansão de mundo. Porque quando você acaba vendo o Diário de uma Apotecária, você pensa, muito legal,
Mas por que as pessoas olham assim só para esse lugar? Como que é o governo de outro lugar? Como que é a ideia de mundo de outro lugar? E é isso que eles fazem nessa segunda temporada. Por boa parte, a Mamao acaba não ficando dentro daquele castelo e indo para outros lugares, e você acha interessante, porque você vê outras culturas, você vê outras visões, você vê como o mundo vê aquela, praticamente, aquela cultura que existe no palácio principal. E isso eu achei muito interessante. Deu tanto desenvolvimento e deu tanto profundidade que eu já tô ansioso por uma terceira temporada, onde eu vou assistir querendo que a Mao vá para outros lugares para conhecer outras ideias. E isso eu achei interessante. E o mais impressionante, Diário de uma Apotecária é um anime tão bom, tão bem feito e tão bem escrito que todos os personagens são interessantes. Tanto os personagens que a gente já conhece, como os novos que vão aparecer, como os antagonistas. E uma coisa que eu acho interessante também é que Diário de uma Apotecária não trabalha o conceito de herói e vilão como muitos animes trabalham. Aqui você consegue perceber que eles tratam eles como se fosse todo mundo tem esse lado bom e todo mundo tem esse lado mal. Todo mundo esconde segredos e todo mundo também tem as coisas que ele tem que revelar. Nesse ponto, o Diário de uma Apotecária consegue transformar os personagens em mais humanos possíveis. Tanto que até os vilões dessa mangá, desse anime, você consegue sentir o peso das falas dele, o peso das suas decisões. É como se você entendesse o lado deles. Você pode não concordar, mas você entende. E por isso que esse anime me conquistou e está em primeiro lugar, independente de qual temporada eu colocasse. Porque eu gosto de animes que, primeiro, tragam personagens carismáticos, envolventes e divertidos. E Diário de uma Apotecária faz isso. E ainda mais que discutam política, ele também traz isso. E anime que quando eu terminar, eu quero discutir assunto com outras pessoas. E ele também traz isso. De novo, se você cair na enganação de que pelo pôster, pelo trailer, pela abertura, achar que é só um anime bobo, você vai acabar perdendo uma excelente experiência que é Diário de uma Apotecária. Em todos os sentidos. Porque você vai ter ótima história, ótimos personagens, ótimas discussões e ótima animação. Sem contar que o ritmo é muito gostoso de se ver. São 25 episódios que você começar a assistir, você não vai querer parar. Você vai maratonar de tão fluido que é o ritmo, de tão gostoso que é a história. E até nos momentos mais pesados, ela passa uma ideia de algo até mais leve em certo ponto. Sem contar a comédia. A comédia, a autora que escreveu o mangá, e você vê na adaptação, ela tem um bom ritmo cômico. Ela traz a comédia de um momento certo, onde até em momentos mais pesados ela consegue trabalhar sobre isso. No fim, dá pra você pegar arcos de Diário de uma Apotecária e discutir só em cima dele. E por tudo isso eu coloco ele em primeiro lugar, pela forma como ele me conquistou, desde a primeira à segunda temporada, e já ansioso pra terceira, porque pelo que eles fizeram na primeira com 25 episódios, pelo que eles repetiram na segunda com mais 25, ou seja, 50 episódios, eu não vejo como um desgaste, como eu achei que podia ser. Eu vejo como um começo de um grande arco de um mangá que vai marcar muito. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu anime preferido da temporada de abril? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.